palco de diversos acontecimentos e episódios da história do Brasil. O lugar encantou Dom Pedro I, quando em 1822 passava pelo Caminho do Ouro, indo para Minas Gerais, e se hospedou numa fazenda da região. Ele tentou comprar as terras, mas não teve sucesso. Acabou adquirindo a fazenda vizinha, chamada Córrego Seco. O imperador queria construir o Palácio da Concórdia, mas os planos do pai só foram realizados pelo filho, Dom Pedro II, que, em 1843, assinou decreto determinando o assentamento de um povoado e a construção do tão sonhado palácio, que ficaria pronto em 1847. A partir daí, a cidade se tornou a capital do império durante o verão. Hoje, nós vamos conversar sobre Petrópolis, a cidade imperial. Meus convidados são o deputado Marcos Vinícius e o secretário de administração da cidade, Henrique Manzani. Queria agradecer muito a presença do senhor deputado e do senhor secretário. E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir um minutinho aos senhores e nós vamos assistir a um VT para o pessoal de casa conhecer um pouquinho de Petrópolis. Petrópolis foi fundada no dia 16 de março de 1843. Está localizada na região serrana fluminense. O município ocupa uma área de quase 800 quilômetros quadrados e tem a população estimada pelo IBGE em 298.142 habitantes. O turismo histórico e cultural é um dos pilares da economia da cidade, que possui um conjunto arquitetônico riquíssimo. O Museu Imperial é a principal construção do chamado Centro Histórico de Petrópolis, que ainda conta com o Palácio de Cristal, o Quitandinha e a Casa de Santos Dumont, entre outros pontos turísticos. A indústria têxtil é outra atividade econômica importante, com destaque para as malharias. A Rua Teresa, onde se concentra a maioria das lojas, atrai compradores do país inteiro. A presença de grandes cervejarias instaladas na região faz o município ser considerado o segundo maior polo cervejeiro do Brasil. Deputado, como a gente pôde ver nesse VT, o turismo é um dos pontos muito fortes da economia da cidade. Queria que os senhores me falassem um pouco sobre a parcela da economia que esse setor movimenta. Na minha opinião, o turismo é a principal indústria da cidade de Petrópolis. Pela arquitetura, por ser a única cidade imperial da América Latina, por ter um clima diferenciado, nós conversávamos antes do programa, por ter vários restaurantes e hotéis, pousadas. Para mim, é o maior, hoje é a maior indústria da cidade. Não é a que mais recolhe impostos, segundo dados da prefeitura, mas é que chama o maior número de pessoas. E aí, por isso eu fiz, inclusive, um projeto de lei colocando a Bauerfest no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, que ainda não era. Para também nós podermos vender a cidade de Petrópolis para o Brasil e para o mundo inteiro, onde o governo do Rio de Janeiro estiver. E a Bauerfest, o que ela é exatamente? É uma festa no inverno da cidade? É uma festa que comemora a chegada dos colonos alemães na cidade, né? Ela é festejada no mês de junho. É uma das festas temáticas do município que mais atraem visitantes, né? Nós temos outra festa também, que é a Serra Serata, que é a festa da colônia italiana, que também acontece em seguida a essa festa do colono alemão, que realmente é um atrativo muito interessante na cidade. Praticamente 100% de lotação nos hotéis, leva mais de 250 mil pessoas a Petrópolis, movimentando mais de 30 milhões de reais só nos 10 dias da festa. Uma coisa interessante, o senhor falou que uma festa da colônia alemã, outra festa da colônia italiana. Como é a população da cidade? Tem muito de outros países? Petrópolis foi colonizada por alemães, mas veio a força de trabalho também da Europa, que foram os italianos que vieram para trabalhar nas fábricas e foi a força e na agricultura, né? Nós temos outros países que de alguma forma vieram pessoas para o nosso município. Mas o forte realmente é a colônia alemã e a colônia italiana. Deputado, e o principal atrativo histórico da cidade é o Museu Imperial? O principal atrativo é o Museu Imperial e a Casa Santos Dumont, né? E a Casa Santos Dumont também. O Museu Imperial, se não falha a memória, é o segundo museu mais visitado no Brasil, né? E hoje em dia fica a cargo do governo federal essa administração, mas o Museu Imperial é famoso no Brasil inteiro, até fora do Brasil, com visitação de mais de 8 mil pessoas por mês. O Palácio Quitandinha é outro ponto. O Palácio Cristal e o Palácio Quitandinha também são outros pontos muito procurados pelos visitantes. Sim.
Pra você ter ideia, estamos tendo, todos os anos está acontecendo um crescimento, né? Esse ano tivemos um crescimento com toda a crise que existe, ano de 2014, no ano de 2015, no caso. Toda a crise que existe, nós tivemos um crescimento também na questão das visitações. Para você ter uma ideia, foram em torno de 810 mil visitantes na cidade de Petrópolis, sendo que a maioria deles para o Museu Imperial, né? Tivemos lá um crescimento também. O Museu Imperial, para você ter uma ideia, bateu um recorde esse ano de visitação. Que legal. Recorde que já durava alguns anos, foi batido nesse ano de 2015, com a quantidade aí em torno de quase 380 mil visitantes. Deputado, e além do patrimônio histórico e cultural que a cidade tem, quais são os outros atrativos turísticos da cidade? Turismo ecológico e o turismo gastronômico. E hoje Petrópolis, tá, no VT que nós assistimos, é a segunda cidade em produção de cerveja do Brasil e com muitas microcervejarias. Então a cidade tem esses atrativos gastronômicos e ecológicos que também levam o turista para Petrópolis e a Rua Teresa, que hoje, né, o Petrópolis é o maior polo têxtil do Brasil, arrecadando mais ou menos 400 milhões de reais por ano, o que representa 14% do PIB da nossa cidade. Então, também atrai muito turista. Muita gente sai do Rio de Janeiro, vem do interior para fazer compras na Rua Teresa, né? A Rua Teresa é famosa no Brasil inteiro. As pessoas vão a Petrópolis e voltam no mesmo dia com excursão. É um turismo também de compras que é muito forte na nossa cidade. Secretário, e com esse setor tão aquecido, como que está hoje o setor hoteleiro da cidade? Olha, hoje para você ter ideia, a ocupação média desse setor hoteleiro é em torno de 72%. Lógico que tem os picos de concentração, como é o caso da Bauerfest, que a gente tem ocupação quase total, mas assim, em pleno vapor, mesmo com a crise que existe hoje no país, o município tem conseguindo se manter, ou seja, dando uma resposta, né, para a sua população. E, deputado, o setor têxtil, como o senhor estava falando, ele é uma outra parte muito forte da economia da cidade. O senhor tem uma lei, conseguiu prorrogar uma lei do ICMS, que é chamada Lei da Moda. Lei da Moda. Que continua até 2017 e, a partir daí, só o ICMS fica de 2,5%. Nós prorrogamos esse incentivo, né, para Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, que são cidades com essa característica da indústria têxtil. Até 2017 mantivemos em 2,5% o ICMS, e aí depois vamos ter que voltar a discutir essa questão, porque nós perdemos, né, essas três cidades, principalmente do estado do Rio de Janeiro, perdem muito em competitividade para essa roupa que vem de fora, vamos dizer assim. Então, nós vamos ter que voltar a fazer um estudo, né, na Comissão de Tributação da Assembleia para tentar prorrogar, ver se foi suficiente. Nós não podemos esvaziar mais a região serrana, que já perdeu muito na catástrofe de 2011. E, secretário, o deputado falou dessa questão da competitividade. O mercado chinês também entra lá e atrapalha? Isso eu acho que é um fenômeno mundial, né? Eles entram em todos os cantos hoje. E Petrópolis não é diferente disso. Também acontece esse problema, acabando de alguma forma gerando desemprego, né? Porque a partir do momento que você consegue já comprar o produto pronto, você está colocando alguém e deixa de produzir aquilo, né? Acontece sim. Mas ainda temos uma indústria forte dentro da cidade, na área de confecções. Deputado, o senhor falou da Rua Teresa, né? Ela é como se fosse um shopping a céu aberto de 2 quilômetros. Ela é o principal polo têxtil, que eu sei que ele atrai compradores tanto do varejo quanto do atacado. Ali é o principal polo, porque também tem um polo em Itaipava. Nós temos o principal polo têxtil na Rua Teresa. Tem também no Bing, né, na entrada da cidade ou saída, como queira. E Itaipava tem a feirinha. Mas o principal polo têxtil, o eixo, né, de compras da cidade é na Rua Teresa. Secretário, a crise pelo qual o Estado passa como um todo afetou essa parte da indústria têxtil? Como é que está isso? Olha, essa crise não é só do Estado. O Estado passa hoje num momento muito difícil, o Brasil passa por um momento muito difícil. É uma crise nacional. Então, eu acredito que afetou, né? Não tenha dúvida de que existe hoje as pessoas estão muito mais travadas, né, na compra do varejo e, de alguma forma, no atacado, porque uma coisa é ligada à outra.
Então, com certeza, houve o município sente isso hoje também, né? Essa questão da redução de turistas no sentido de compras, né? Deputado, como o senhor falou, a parte de gastronomia da cidade também é um atrativo. Quais são, onde ficam localizados os principais restaurantes? O que atrai mais a população, os visitantes na verdade? Olha, assim, Itaipava, Correias, Araras, Secretário hoje é um polo turístico fortíssimo de 10 anos para cá, mas o centro da cidade tem o seu charme. Eu tenho amigos que saem do Rio no sábado, vão a Petrópolis, almoçam e voltam. Então a cidade tem muitos restaurantes bons. Eu acho que o telespectador que nos assiste, se não foi, vai visitar Petrópolis. São apenas 1h30 do Rio de Janeiro. E você vai encontrar restaurantes de massa, de carne, restaurante japonês, toda uma gastronomia, uma infraestrutura de gastronomia para atender os fluminenses. Existia um bar, não sei se existe ainda, no centro da cidade, chamado D'Angelo. Existe o D'Angelo tradicionalíssimo. Era muito tradicional. Tradicionalíssimo. Ainda existe o pão do D'Angelo. O chopp do D'Angelo é sexta-feira e sábado à tarde, é concorridíssimo. O D'Angelo está ali com os mesmos moldes, né, os mesmos móveis de 100 anos atrás. Hoje fizeram remodelaram agora atualmente, mas continua muito bonito e continua sendo ainda muito frequentado. Hoje nós temos lá também o próprio Museu da Cerveja, o Museu da Boêmia, né? Que atrai muitos turistas também. Está dentro desse rol dos turistas que visitam hoje a cidade, boa parte também vai para fazer a visitação no Museu da Cerveja. Malva, não deve a nenhuma atração turística de parque nenhum do mundo. O Museu da Boêmia é uma atração de primeiro mundo, uma grande atração da nossa cidade, não só o museu, mas também o restaurante da Boêmia, que hoje também, os finais de semana, fica sempre muito cheio, recebendo muitos turistas. Eu vou pedir um minutinho, senhores, e no segundo bloco vamos voltar até falando dessa parte da indústria cervejeira, vamos falar um pouquinho mais do museu também. Cidade vai para um rápido intervalo. Voltamos em um minutinho. Não saia daí.